Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, vê só, hoje o nosso tema vai ser sobre o processo de interiorização do Brasil lá no período colonial e a gente vai fazer uma reflexão em outros períodos históricos, tá? Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, tem um aspecto geográfico, né, climático, do solo, das características gerais do Brasil, que isso a gente não pode passar batido. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, eles encontraram uma grande reserva de Mata Atlântica, né? Que estavam aqui nessa faixa aqui, margeando a faixa litorânea brasileira. E essa barreira natural, entre aspas, vai fazer com que a concentração de pessoas no Brasil colônia ela fique muito concentrada mesmo na faixa litorânea do Brasil, tá? Mas isso não impede que o Brasil vivencie alguns processos de ocupação, né, ou de interiorização do Brasil. No século XVI, que é o primeiro século de colonização, tem um fato um pouco curioso, talvez cômico, mas interessante. Tá? No período da formação do colonial brasileira, além da monocultura da cana-de-açúcar, tentou-se introduzir no Nordeste a criação do gado, né, do gado bovino. E no início isso causou um problema. Por quê? Porque esse gado que passou a ser cultivado no Nordeste brasileiro, ele passou a ser criado de forma extensiva, né, ou seja, solto. E esse gado solto, criado de forma extensiva, ele passou a atrapalhar um pouco no processo da produção da cana-de-açúcar. A gente não pode esquecer que a cana, quando ela está surgindo, ela é uma espécie de gramínea, né? Ela está crescendo ali e por conta disso o gado ia lá e atrapalhava esse cultivo da cana-de-açúcar. Moral da história: o primeiro processo de ocupação, ou o primeiro processo de interiorização do Brasil vai acontecer lá no século XVI, onde esse gado ele vai ser doado a homens livres, inclusive até alguns escravos, e a função dessas pessoas era andar 5.000 quilômetros adentro do interior brasileiro com esse gado, fazendo com que esse gado não, entre aspas, tá? Entre mil aspas, atrapalhasse o processo de criação ou de cultivo da monocultura da cana-de-açúcar, produto mais importante do Brasil colônia nos primeiros séculos, ok? Bom, então essa introdução, esse gado que veio para o Brasil lá no século XV, ele serviu como um exemplo, um primeiro processo de interiorização do Brasil. Essas pessoas vão passar a ocupar o sertão nordestino, tá certo? E posteriormente elas terão destaque no comércio dessa carne, dessa chamada até carne de sol, lá no século XVIII com o ciclo do ouro, ou seja, as pessoas que vão povoar aquela área do sertão nordestino diante do ciclo do ouro, que é um período histórico que o Brasil vai vivenciar lá no século XVIII, vai fazer com que essas pessoas passem a ter um processo de urbanização muito grande na região que nós vamos chamar de região das Minas Gerais, e isso vai fazer com que essas pessoas passem a ter uma comercialização bastante interessante, ok? Esse é o primeiro processo de interiorização do Brasil. O segundo e grande processo de interiorização do Brasil lá no século XVIII, aliás, lá no século XVII, ou seja, no período colonial, vai acontecer com as chamadas expedições do Brasil. Essas expedições, elas que ocorrem lá no século XVII, elas irão ocorrer com o seguinte objetivo, com o seguinte intuito. Serão grupos de pessoas ou de formas oficiais, ou seja, a mando do próprio governo português, no caso o Brasil é uma colônia de Portugal, ou expedições particulares. Tá? Essas expedições, elas tinham alguns objetivos, ou seja, elas tinham algumas características, elas apresentavam algumas finalidades. Posso destacar algumas para vocês. Encontrar metais preciosos. A gente não pode negar que uma das grandes frustrações de Portugal ao chegar ao Brasil, a gente não pode negar isso,
está justamente nesse sentido, nesse contexto de que os portugueses eles não encontram metais preciosos no Brasil, tá? E a curiosidade é que o ouro no Brasil, tão procurado, tão desejado pelos portugueses, eles estavam aqui na região das chamadas Minas Gerais. Ou seja, o fato dos portugueses não terem encontrado ouro nos primeiros séculos do Brasil ocorreu porque os portugueses estavam dentro do litoral brasileiro e era necessário um processo de interiorização para encontrar ouro brasileiro que está na região das Minas Gerais, tá? Então, no século XVII, irão surgir as chamadas expedições do Brasil. Essas expedições elas vão ter alguns objetivos em mente. Um objetivo principal, a gente não pode negar, dessas expedições, era encontrar metais preciosos, tá? Encontrar metais preciosos. Esses eram os objetivos dessas expedições que foram intensificadas lá no século XVII. O outro objetivo era a extração das chamadas drogas do sertão. Tio Marquinho, o que são drogas do sertão? Quando a gente estuda um pouco da história do Brasil, nós analisamos que os portugueses, eles vêm com os portugueses, os padres jesuítas, que entram naquele processo de catequização dos índios, ou seja, de impor o catolicismo aos índios, enfim. Muitos dos padres jesuítas, ao entrarem em contato com os nativos, vão descobrir que esses nativos utilizam várias ervas medicinais, várias práticas milenares de cura, e alguns jesuítas vão repassar essas informações, porque o intercâmbio cultural vai ser muito forte, e várias dessas ervas medicinais utilizadas pelos nativos, ou seja, pelos índios, serão comercializados na Europa como medicamentos e vão ter um valor bastante significativo. Então, essas drogas do sertão eram justamente essas ervas medicinais, alguns produtos medicinais que estavam dentro da nossa colonização. E um dos objetivos dessas expedições era, de fato, encontrar e extrair as drogas do sertão. Eu destaco mais outro tópico importante em relação à formação dessas expedições do Brasil, que é também a ampliação do território brasileiro. Se a gente for parar para analisar, não existe uma... Se a gente pegar lá aquela ideia original do Tratado de Tordesilhas, que a gente passou ali imaginário aqui no mapa do Brasil, nós vamos analisar que não existe um respeito a esse mapa e diante de alguns tratados mesmo e de algumas investidas do colonizador português por meio dessas expedições, vai ocorrer um processo de ampliação desse território nacional. E a gente também não pode esquecer isso. Bom, é o seguinte, gente. Essas expedições que ocorreram no século XVII, elas eram denominadas de entradas e bandeiras. Professor, qual a diferença? A diferença é que as entradas eram expedições organizadas pelo Estado português, ou seja, as expedições denominadas de expedições oficiais, e as bandeiras eram expedições particulares. E aí eu tenho uma observação aqui bem pertinente e bem interessante. No caso das bandeiras, que eram expedições particulares, além desses objetivos aqui abaixo, como extração de metais preciosos, procura, no caso, porque no século XVII ainda não se encontra metais preciosos no Brasil, essa informação é importante, extração das drogas do sertão, ampliação de certa maneira do território nacional. No caso das bandeiras, única e especificamente das bandeiras, também tem uma característica que é a busca de escravos, de índios para serem escravizados. Nós sabemos que durante o período colonial, dependendo das circunstâncias, do período histórico ou da necessidade, de 10 a 15% dos escravos eram índios. Então, quem faziam esses apresamentos desses índios para serem escravizados eram os bandeirantes.
E tem um bandeirante chamado de Domingo Jorge Velho. Esse bandeirante ele ficou muito famoso por apresar índios, famoso no sentido entre aspas, ele ganhou muito dinheiro com isso, ficou muito rico por apresar índios e por ter um conhecimento muito grande do processo de interiorização do nosso país. Inclusive, quando a gente fala sobre a página ou sobre a história do Quilombo de Palmares, que é um dos quilombos mais importantes da história do nosso país, quem vai encontrar e quem vai apresar esses escravos e vai destruir, entre aspas, o Quilombo de Palmares, porque o Quilombo de Palmares nunca foi destruído, ele está vivo na memória de todos os brasileiros, mas quem vai invadir, vai destruir aquela estrutura vai ser de fato o Domingo Jorge Velho, que é esse exemplo de bandeirante no qual eu descrevi para vocês. Tá? Aqui eu estou descrevendo, durante o período colonial, algumas características do processo de interiorização do Brasil. E essa reflexão ela vem para a atualidade, porque, por exemplo, o Brasil ele já teve algumas capitais. Né? A primeira capital do Brasil foi Salvador, a segunda foi o Rio de Janeiro, e a terceira capital do Brasil é Brasília. E um dos motivos que fez com que Brasília fosse fundada lá no ano de 1961 é justamente o processo de interiorização do Brasil. Quando o JK inaugurou a cidade de Brasília, um dos processos e um dos objetivos dele era, de fato, criar um processo de ocupação desse interior brasileiro. Beleza? Então essa temática ela continua atual, mas vale essa reflexão de como ocorreu esse processo de interiorização lá no período colonial. Beleza, galera? Tchau, tchau. Forte abraço. Valeu!